E parece estar a gravar. Henrique, Ricardo, bem-vindos a uma nova temporada do Mercado Marolado. Dizer olá aqui aos nossos espectadores e ouvintes, porque temos aqui algumas novidades hoje, não é verdade? E ninguém melhor para as apresentar do que o nosso Henrique. Henrique, o que é que tens a dizer sobre as novidades que vêm aí? Eu acho que é muito bom esta nova abordagem que vamos ter aqui com o mercado marolado. Acho que ao disponibilizarmos 2 episódios por semana, mais curtos e mais focados num tema específico, sem ser tipo vários temas num só episódio, vai facilitar o ouvinte e propicia também, se calhar, a maior atenção para o tema que lhes for interessante. Por exemplo, esta semana vamos ter um episódio sobre notícias e depois também vamos ter uma análise aqui por parte do Ricardo de uma ação e mais ou menos vai ser nesta ótica em que vamos gerir o podcast. Todas as semanas vamos falar um bocadinho de notícias ligadas aos mercados financeiros e depois também vamos trazer sempre aqui algo interessante, uma análise financeira ou algo do género que seja pertinente para os nossos ouvintes. Ricardo, e esta ausência? Muitas saudades do ar? Estiveste bem de férias? Conta lá. Já estava com bastantes saudades aqui de discutirmos sobre o mercado e sobre finanças. Acho que de facto foram aqui uns meses assim, foi mais de um mês de interregno. Deu aqui para recarregar baterias e virmos cheios de ideias, aqui como o Henrique também já falou. É verdade que os últimos tempos não têm dado muita vontade de falar de mercados, mas pelo menos o mês de outubro começou bem e, portanto, temos aqui uma energia revigorada para falar aqui de ações. Por isso acho que vai ser aqui uma nova temporada muito interessante de acompanhar. Impecável, é isso mesmo como o Henrique disse. Esta semana vamos iniciar um novo formato. Vamos agora falar um bocadinho sobre algumas notícias que fomos pegando ao longo da última semana e depois teremos outro episódio onde vamos abordar outro tema. Queremos também dizer que é um gosto estar de volta convosco e estamos ansiosos por começar e por estar tão ansiosos. Henrique, vou-te passar a palavra para falar aí sobre o teu tema. Sei que tens aí geopolítica para falar connosco, não é? É verdade. Uma notícia que saiu na semana passada, e esse é um dos meus temas, que é o ataque e as fugas de gás na Nord Stream, um gasoduto que liga a Rússia diretamente à Alemanha. E vamos falar também, sobretudo, da guerra, aqui o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, também a notícia da semana passada em que Putin oficializou com um processo e estabilização e uma cerimónia em Kremlin sobre a anexação de alguns territórios ucranianos. E também vamos falar aqui um bocadinho, se calhar, da evolução aqui da guerra e a crescente força por parte do exército ucraniano que tem vindo a recuperar quilómetros e quilómetros de território. E pronto, vamos começando se calhar pela notícia do gasoduto. Este gasoduto surge com Gerhard Schröder, um antigo chanceler. Era a chanceler antes da Merkel, na Alemanha, e ele juntamente com empresas russas, Gazprom e outras empresas que têm ligação ao Kremlin, desenharam este projeto de ter o gasoduto ligado à Alemanha. Isto surge de uma estratégia de também reduzir emissões de poluentes, porque a Alemanha, o único combustível que tem, a única fonte de energia que tem é o carvão. Tem das maiores das maiores reservas de carvão até a nível mundial e ainda é um dos maiores produtores a nível mundial, mas esta fonte de energia é muito poluente, 4 ou 5 vezes mais poluente que o gás natural para a mesma energia gerada, ou seja, aqui é uma energia um bocado poluente e cara para abastecer aqui aquela dorsal industrial que tem a Alemanha e todos conhecemos. Então aqui este processo e algumas forças ambientalistas e algumas pressões, mesmo para dar resposta aos tratados, a Alemanha começa a procurar outras alternativas, tenta desenvolver energias renováveis, não consegue,
Pronto, porque a Alemanha não tem tantos dias de sol como nós aqui, Portugal, graças a, e pronto, nós estamos numa melhor situação em termos climáticos. Lá também não tem assim tantas montanhas ou localizações propensas à produção de energia eólica, a menos que seja tipo no mar acima. E pronto, então tem aqui certas limitações que os levam a depender de combustíveis fósseis do resto do mundo. E aqui surge a Alemanha como uma fonte de gás natural barato. E muito mais barato quando crias uma ligação direta. E aqui surge o Nord Stream. Este chanceler, pouco tempo antes, se não me engano, umas semanas antes de perder o cargo para a seguinte, Angela Merkel, ele acaba por aprovar a construção de um mega projeto, um gasoduto que liga diretamente a Alemanha à Rússia. Este gasoduto, não passando por outros países, evita-se custos, não é? Porque se tem que se pagar as comissões a outros países e, e garante assim então um preço mais baixo para este combustível fóssil. Então isto passou a representar 30% da energia produzida na Alemanha. Este gasoduto tem uma representatividade em termos de energia gerada muito, muito grande. E na semana passada houve explosões equivalentes a toneladas de TNT, ou seja, explosões com uma magnitude bastante grande, que abriram quatro buracos, 4 fugas neste gasoduto, perto da Dinamarca, no mar. Isto não só representa uma catástrofe natural gigantesca, uma das maiores fugas de gás de todos os tempos, se não a maior de todos os tempos, e o impacto ambiental é terrorífico, mas também representa que esta pequena compra e esta compra contínua que a Alemanha tem feito, relembro que a Alemanha, desde que começou a guerra, apesar de não querer, não passou um dia sem comprar gás à Rússia. Está aqui um bocado limitada. Lembro que também que, só para terem noções da quantidade de gás que é comprado à Rússia, a Rússia gastou menos dinheiro com a guerra na Ucrânia do que já recebeu desde que começou a guerra em dinheiro vindo da Alemanha. Isto aqui é uma resposta da Rússia, diz a CIA e os serviços secretos americanos, que é um ataque por parte da Rússia para aqui também desincentivar a Alemanha a incentivar aqui e apoiar aqui o lado ucraniano e também para encostar a Alemanha à parede e tentar forçar com que a Ucrânia se sente à mesa de negociações e etc. Isto vai ter um impacto gigante na economia alemã. O preço do gás vai crescer muito. E depois há um monte de outras limitações. A Alemanha não tem um grande porto para poder receber gás em formato líquido. Ou seja, aqui uma parte desta energia que eles não têm como repor ou substituir no curto prazo, ou seja, eles vão ter mesmo falta de energia. O inverno vem aí e isto é um bocado assustador. A Alemanha, como todos sabemos, é o backbone do euro e da União Europeia. Eles são das maiores economias do mundo, são muito importantes mesmo para nós. Grandes empresas em Portugal são alemãs. E pronto, acho que isto é um bocado dramático. Não sei qual é a vossa opinião sobre esta notícia, se querem dar alguma coisa que vocês saibam que me tenha escapado, mas basicamente o que eu queria ressaltar era que podemos ver que aqui os políticos alemães, desde antes da Angela Merkel, foram mais ou menos. Eu vou estar aqui a difamar, mas é a minha opinião e com base nos factos, parece que foram comprados ao longo deste período todo e fizeram com que até a Lituânia e a Polónia, que estão mais perto da Rússia, construíram portos marítimos para a recepção de gasodutos para ter uma certa independência da Rússia a nível energético. E a Alemanha, um país tão importante, tão grande, com uma economia tão a depender tanto de
de um só recurso, ainda por cima vindo diretamente da Rússia. E depois esta história é muito grande. Eles também queriam construir este Nord Stream 2 e tudo, ou seja, double down neste erro que foi inicial, do meu ponto de vista, não é? Tipo, a Alemanha também estava um bocado contra a parede, não tinha grande alternativa, não é? Mas isto é um bocado dramático. E pronto, não sei o que é que vocês querem dizer, ou se têm alguma opinião. Eu acho que o Costa já está a tratar de fazer o Nord Stream 3, a começar aqui em Portugal, e a mamar ali o gazinho, o gás que vem da África, e assim, e depois mandamos nós para a Alemanha, e ficamos nós a chuchar na tetinha dos alemães, que é uma tetinha bem guarda, e que eu espero que consigamos chuchar durante muito tempo. Outras coisas, opá, se calhar vão ter que começar a olhar para o nuclear, dificilmente vão viver sem gás russo, porque aquilo faz um frio desgraçado e não vamos pôr as pessoas a morrer de frio, como é óbvio. Portanto, vai-se continuar a dar dinheiro à Rússia, não vamos ser inocentes. Pode ser construir um futuro através de outras alternativas, como estás a dizer, quer seja a via marítima. Tem um problema alto. Mas, Ricardo, se tens falar tu, que eu tenho aqui um cão. Eu posso falar. Olha, primeiro, de facto, esses governantes alemães, nomeadamente o Gerhard Schröder, que tu falaste, antes do início da guerra da Ucrânia, ele tinha um cargo na Gazprom. Portanto, só por aí é sintomático aqui da promiscuidade que havia entre as empresas russas e ex-governantes alemães. Depois a questão que o António estava a falar, de facto, é um bocadinho sintomático quando nós olhamos para os dados da inflação, que é um tema que eu até vou falar a seguir, uma notícia, e percebemos que o país que tem, obviamente também tem um problema de inflação, mas tem um menor problema de inflação, tem uma inflação na casa dos 6%, que atualmente acaba por ser uma inflação baixa no contexto da zona euro, é a França, que teve e tem uma política energética mais virada para o nuclear. Portanto, muitas vezes nós falamos no passado de quase uma superioridade alemã em relação à França. Neste domínio, claramente, França parece que fez um melhor caminho e, curiosamente ou não, também acaba por ser o país que neste momento está a pôr em causa o tal projeto de um gasoduto a partir da Península Ibérica. Eles têm estado manifestamente contra, dizem que não há necessidade desse projeto, também muito provavelmente porque eles têm energia nuclear. Por isso, o que eu diria é que, ao contrário do que nós estamos habituados aqui na política energética, houve um erro colossal por parte dos alemães e os franceses estiveram bem, o que não costuma ser normal. É verdade. Eu peço desde já desculpa aqui por este ataque canino, mas como vocês veem, as temporadas vão passando e a qualidade continua a ser a mesma aqui no mercado moralado, nunca vos desiludimos. Ricardo, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas diria que tu já tocaste aí no ponto da inflação, sei que é um dos teus temas, portanto, se quiseres encaixar desde já aqui a tua intervenção, força. Sim, eu posso falar então aqui das duas notícias que trago, que estão relacionadas com a inflação. Uma tem a ver com os dados relativos a setembro, por parte da inflação, quer em Portugal, quer na zona euro. Em Portugal, ao contrário de algumas estimativas, a inflação em cadeia acelerou face ao mês anterior e, em termos homólogos, tivemos aqui um aumento da inflação na casa dos 10%. Aqui, no caso, 9,8%. E o preocupante é que a inflação, obviamente que há aqui uma grande influência do setor da energia, mas a inflação subjacente, ou seja, que inclui produtos alimentares e outros produtos essenciais, já está aqui muito próximo a 7%, o que é um dado muito preocupante. Depois, aqui ao nível da zona euro, nós tivemos aqui também uma inflação de 10% em termos homólogos, o que também representou uma subida face ao mês anterior, o que de facto acaba por ser aqui também uma notícia negativa e se calhar demonstra que a inflação não é assim tão transitória como se pensaria.
Depois, de facto, é assustador olhar para os números dos países do norte da Europa, nomeadamente os países bálticos, aqui à cabeça a Estónia, a Lituânia e a Letónia, que estão com níveis de inflação entre 22% e 24%. Para termos noção, estas taxas de inflação são superiores, por exemplo, à inflação que atualmente temos na economia angolana, portanto, que é uma economia que até há bem pouco tempo era hiperinflacionária, ou seja, em 3 anos acumulados tinha inflações, somando os 3 anos, superiores a 100%, e neste momento temos economias europeias já com níveis de inflação superiores a países que nós estamos habituados a ver na lista negra de inflação. Portanto, são aqui notícias negativas e que também levam a que, muito provavelmente, aqui o curso da política monetária do BCE possa ser mais dura do que aquilo que inicialmente se pensaria. Isso, obviamente, também terá outros impactos negativos, nomeadamente ao nível dos spreads e dos juros de dívida pública. Depois aqui outra notícia que também queria destacar, também tem aqui há alguns dias, que é relativamente ao plano energético, ao plano de poupança energética que a União Europeia aprovou. Foi aqui uma negociação difícil, mas trouxe aqui essencialmente 2, 3 novidades. A primeira tem a ver com uma taxação dos lucros excessivos das empresas de combustíveis fósseis, nomeadamente as petrolíferas, ou aqui uma taxa de 33%, ou seja, aqui uma contribuição solidária, uma contribuição extraordinária, ou seja, aqui uma taxação aos lucros extraordinários. Isto acaba por ser aqui uma das novidades. Também um teto máximo para o lucro das empresas produtoras de eletricidade, nomeadamente as renováveis, e também aqui planos de redução do consumo de eletricidade, 10% de forma voluntária e 5% de forma obrigatória nas horas pico. Não sei muito bem como é que isto se vai proceder, esta poupança, acho que também ainda não ficou aqui totalmente claro. Isto depois também, obviamente, que é que os governos nacionais também terão um papel a decidir e também aqui a percebermos na prática como é que isto vai acontecer, mas parece-me que acabam por ser aqui dados passos num sentido positivo. Eu confesso que relativamente à taxação dos lucros excessivos tenho aqui um bocado de mixed feelings, percebo a necessidade e o argumento, mas também percebo o argumento do lado das empresas de quando os lucros forem deficitários, não? Ou seja, quando o petróleo estiver baixo, esperemos que um dia ele esteja, também não vai haver uma compensação a estas empresas. Eu percebo que algumas delas acabam por ser aqui monopólios naturais, temos o caso da Galp em Portugal, mas ainda assim este tipo de intervenção no mercado, por vezes, não sei se será a melhor solução, mas percebo que nesta situação e tendo em conta que será necessário apoiar quem mais necessita, pode ser aqui uma forma de financiar apoios sociais. A questão do consumo, acho que de facto estamos todos de acordo que é necessária. Eu vi muito recentemente, penso que até foi hoje, que o consumo de gás na União Europeia já teve uma redução de 20%, cerca de 20% em setembro, ou seja, que acaba por ser aqui também uma boa notícia no sentido de controlar o preço. E estas medidas de poupança energética também acho que vão num bom caminho, até porque se nós olharmos bem, há muito desperdício no nosso dia-a-dia, nas nossas casas, nas ruas, e parece-me que de facto esta pode ser uma boa oportunidade também para termos aqui bons hábitos de poupança energética que vão ter efeito não só no preço, mas também a ajudar-nos a proteger o meio ambiente, que também é um tema muito importante, e quem sabe se esta não é uma oportunidade para tornarmos a economia europeia e a economia portuguesa mais verde e mais amiga do ambiente. Não sei se tem aqui alguma coisa a acrescentar relativamente aqui a esses pontos, dá a vossa opinião. Eu tenho só aqui umas coisinhas rápidas, Ricardo, fui tendo aqui umas notas à medida que foste falando. E a primeira, são 3, a primeira é só apontar que é curioso que os países que mais sofrem com a inflação, os países que apontaste ali lá de cima, são aqueles que estão também, a maior parte deles, a apoiar a entrada da Ucrânia na NATO. E isso é muito interessante porque, embora estejam a sofrer ali no curto prazo, sabem que no longo prazo
as excedências significariam provavelmente um ataque direto ao seu país, e é de louvar que existam líderes mundiais que têm de facto a coragem e a visão de longo prazo de perceber que nem tudo se rege nos pagamentos atuais do preço de gás. Há coisas mais importantes no horizonte. Depois acho mesmo que o BCE tem que acompanhar a Fed, porque senão estamos desgraçados. O Centeno veio dizer que não é preciso ir a 0,75 pontos percentuais, mas acho que neste ponto acho que o homem está errado. Nota-se esta aceleração na inflação em Portugal é preocupante e precisamos de pôr mão nisto, e o Banco Central Europeu precisa de se mostrar credível, como a Fed se tem mostrado. De resto, era isso. De facto, registrar aqui o que tinhas dito, os hábitos de poupança, já falaste, portanto não vou alongar-me. Henrique? Eu posso pegar também no que tu disseste, António. É de louvar, sim, esta posição de alguns líderes mundiais, e aproveito se calhar para criticar uma notícia de hoje, que é a posição do Elon Musk, que mais uma vez usa o Twitter para dar bitites, e aquela opinião um bocado desnecessária e ridícula sobre como chegar à paz entre a Ucrânia e a Rússia, e dizendo que a Ucrânia tem que se sentar à mesa e ceder a Crimeia e etc, e fazer eleições nestes territórios que já foram anexados pela Rússia. Acho que esta opinião dele está completamente descabida, não faz sentido nenhum, e depois, ainda por cima, tem milhões de pessoas que são diretamente influenciadas por ele nas redes sociais, e ele abre uma poll no Twitter a perguntar diretamente para estas pessoas destas zonas se gostavam de pertencer à Rússia ou à Ucrânia. Mas o que é que acontece? Tu não tens como saber quem é que está a votar naquilo. Qualquer pessoa pode votar naquilo. Até eu votei, e aquilo está a 50-50, tipo, o que é estúpido, e pode levar uma linha de pensamento e uma linha de argumentação completamente descabida, em que possa surge aqui uma nova, que eu acho que nem existia até agora, que é uma paz, que é uma posição, a paz. O que acho que há algo que aqui não faz sentido, que não é, tem que se sentar os dois e resolver os conflitos. Claro que sim, se uma das partes não fosse completamente desnaturada e já tivesse ameaçado usar armas nucleares, mas pronto. Acho que estamos aqui numa situação delicada e pronto. Não, e dizer que dar soluções democráticas a um país que nunca conheceu democracia, acho que é algo que não vai resultar, não é? Porque falar num processo... Eu até percebo na teoria a ideia, não é? Mas acho que para a ideia ter algum sentido, primeiro, não deveria ter havido este comportamento da Rússia, não é? E segundo, acho que nunca na vida a Rússia vai aceitar um referendo democrático onde quer que seja. Portanto, acho que por aí a ideia é completamente parva. Mas lá está. Na teoria, sem estes atores, sem a Rússia, eu até percebo o que é que ele quis dizer, mas acho que, tendo em conta o contexto, é só parvo. É parvo, e diria que conselhos para meter carros na Lua, foguetões lá em cima e carros a andar sem gasolina, eu optaria até por ouvir o Sr. Elon Musk. Geopolítica, se calhar preferia ouvir outras pessoas que de facto percebem da matéria e não fazem aquele típico quem está a ouvir em podcast a meter o dedo à boca e sente o sabor do vento. E no geral acho que podemos passar aos meus temas. Eu tenho aqui dois temas para partilhar com vocês. O primeiro é de facto o aumento do custo da dívida portuguesa nas novas emissões que fizemos nos últimos tempos, sendo que destaco aqui dois leilões de dívida, uma a 10 anos, onde tivemos aqui um aumento considerável no que acabámos por pagar. Tivemos uma taxa de 2,75% para nos financiar a 10 anos, sendo que para termos aqui um custo semelhante teríamos que voltar mais ou menos a 2017. Depois também emitimos dívida num prazo um bocadinho mais curto, também temos 1,2, mais ou menos 1,3 mil milhões de euros em bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses. E aqui as taxas de juros foram significativamente maiores. Tivemos aqui uma taxa média a 12 meses de 1,9%,
e isso acaba por ser muito superior ao que tínhamos emitido há pouco tempo, que foi apenas de 0,2%. Ou seja, vamos começar a sentir, sem dúvida nenhuma, aqui um aumento dos juros na dívida portuguesa, mas eu também acho que isto aqui acaba por ser, nem tudo é mau. Ou seja, tudo bem que vamos ter aqui a parte da dívida nova que vamos refinanciar, vai ter um aumento no custo do seu serviço, isso é óbvio. Mas depois também temos que olhar para trás e ver que existe muita dívida a uma taxa baixíssima e que vamos beneficiar no longo prazo com a inflação, quando digo vamos beneficiar, neste caso é o Estado, porque vamos ter ali muito dinheiro preso durante longas maturidades a uma taxa de juros baixíssima e esse capital vai ser corroído pela inflação ao longo do tempo, ou seja, quando nós o formos pagar, ele vai valer menos. Portanto, se conseguirmos jogar bem, podemos ter aqui uma oportunidade para tentar equilibrar as nossas contas, especialmente porque partimos de um ponto de partida de finanças públicas saudáveis. Acho que é importantíssimo para o nosso governo, nos próximos tempos, focar-se mesmo em aproveitar a conjuntura atual e a força que as finanças públicas apresentam atualmente. Tivemos um excedente histórico nos últimos tempos, para tentar cimentar as coisas, e isto será mau acima de tudo para as pessoas que têm o capital preso há bastante tempo em obrigações de tesouro portuguesas, porque aquilo funciona mais ou menos como uma ação, e quem tem obrigações neste momento, com estas movimentações de taxas de juros, viram o valor do seu capital descer imenso, se quiserem neste momento vender as obrigações que têm. Este aqui era o meu primeiro tema, e vou passar muito rapidamente ao segundo tema, que tem a ver com aqui uma homenagem a um desportista que eu admirava bastante e que fiquei a admirar ainda mais depois de conhecer as suas qualidades como investidor. Estou a falar de Roger Federer. Roger Federer teve uma carreira brilhante, teve quase 3 anos no primeiro lugar do top de ténis, ganhou 20 Grand Slams, estou a dizer isto de cabeça, fez montes de coisas, e embora tenha ganho menos prémios que o Rafael Nadal e que o Novak Djokovic, na verdade ele acabou por ter quase dobrar o que estes tenistas receberam em prémios de patrocínios e campanhas publicitárias. E de facto, para terem uma ideia, o Roger Federer acabou por ter quase 1,1 bilhões de dólares neste tipo de receitas. E acho que há coisas espetaculares ao longo da carreira dele que podemos retirar para nós como investidores. Uma delas é de facto o facto de ele ter tido uma carreira muito longa, e essa carreira longa permitiu-lhe maximizar os seus retornos dentro do corte, quer fora do corte. É algo que nós também devemos fazer como investidores no que nós fazemos diariamente, ou seja, passar tempo no mercado, ter os nossos investimentos durante bastante tempo. E ele também teve opções estratégicas para diminuir o seu risco. Por exemplo, ao longo da sua carreira, Roger Federer optou muitas vezes por passar à frente alguns torneios claro, durante a parte mais posterior da sua carreira, mais para o fim da sua carreira, passar à frente terra batida por causa dos seus joelhos, para poder depois concentrar-se na relva, e assim conseguiu ter 24 anos de carreira em vez de provavelmente uns 18, 20. Mas onde foi mais brilhante mesmo foi na parte dos investimentos, nos investimentos e das escolhas que acabou por fazer. E essa história que eu queria partilhar aqui foi a escolha que Roger Federer acabou por fazer em 2018, já no cálculo da sua carreira, já no fim. A Nike não queria pagar-lhe mais do que estava a pagar na altura, e a Uniqlo, que é uma empresa japonesa, chegou-se à frente e disse que pagava 30 milhões de dólares por época. A Uniqlo é só uma marca, é marca apenas de roupa, e disse que o fazia durante 10 anos, ou seja, muito provavelmente Roger Federer ia retirar-se e ia continuar a beneficiar de receber 30 milhões de dólares por ano durante 10 anos. E embora isso acabasse por ser um risco, porque a Uniqlo era uma empresa muito menos sólida do que a Nike, a Federer acabou por aceitar esse acordo, e ainda hoje está no seu 4º ano de contrato e recebe 30 milhões por ano e vai continuar a receber isto até 2028. Aqui temos só aqui temos 300 milhões de dólares recebidos pelo tenista,
E a outra parte da história que é muito engraçada é, de facto, depois deste acordo, o Roger quebrou o acordo com a Nike. Ele continuou a usar os ténis da Nike durante vários meses sem ter um patrocínio, porque simplesmente não tinha alternativa. E eventualmente o que ele optou por fazer foi arriscar e receber capital numa empresa que estava a criar-se, uma empresa suíça, a ON, e esse capital, foi cerca de 3%, acabou por se transformar em 300 milhões de dólares ao pico da avaliação da empresa, o que levou de facto a que os investimentos do Roger Federer fossem tremendamente mais vantajosos fora do corte do que dentro do corte. E acho que é uma história muito engraçada e aconselho toda a gente a ler, caso tenham a oportunidade de o fazer. Eu vou deixar, quando fizer a descrição, vou deixar alguns artigos, caso queiram ler. Acho que é muito interessante e podemos tirar aqui algumas ideias para as nossas carreiras de investidores e carreiras profissionais. Acho que é um exemplo a seguir e queria partilhar aqui convosco. Carlos, tem alguma coisa a dizer? Só que o Federer é grande tenista e foi um grande tenista e parabéns pela sua carreira e fico contente de ver que alguns desportistas são muito inteligentes com o dinheiro que acabam por ganhar e o que é fundamental porque eles acabam por se reformar mais cedo, mas nós trabalhadores que trabalhamos até mais tarde ou que queremos também reformar-nos mais cedo, não é menos importante fazer os bons investimentos e ver estes exemplos é sempre importante. Sim, só o que falaste só dá a nota de facto o Roger Federer é uma grande referência a todos os níveis e é claramente um senhor e acho que basta olhar para a figura e perceber que é uma pessoa com cabeça e que pensa. Quanto à questão da dívida pública que falaste, acho que a palavra de ordem é rigor e termos o mínimo de déficits possíveis para nos financiarmos o mínimo possível no mercado e assim continuarmos com uma taxa de juros baixa. Sim, senhor, sendo assim, acho que podemos dar aqui por terminada a primeira reunião semanal do Mercado Mora ao Lado. Vamos ter mais episódios ao longo das próximas semanas, vamos ter sempre 2 por semana. Vamos focar-nos num tema na terça-feira, que pode ser uma análise de uma ação ou uma análise mais aprofundada, e depois vamos ter uma discussão como esta no final de cada semana, para dar aqui uma vista de olhos no que se anda a passar nos mercados. Caso tenham alguma opinião a dar-nos, sabem onde nos podem encontrar, quer nos comentários do nosso YouTube ou nas nossas redes sociais. Estamos sempre atentos à vossa opinião e até que nos encontremos de novo, que o mercado seja convosco.